Glória a Deus. Amém, amados? Esse é um momento especial ao qual nós sabemos que nós vamos ouvir a palavra de Deus. Chama o homem de Deus, a Bíblia. Faz favor, pastor. Ao qual Deus está nos presenteando, irmãos. Nós somos agraciados. Deus está trazendo até nós alguém que vive missões, alguém que deseja ver a transformação no mundo, não através do político, não através do material, mas através do Cristo que ele conheceu. Hoje ele está aqui para ministrar essa palavra no nosso coração. Você não sabe quantas igrejas desejaria ter ele lá agora para estar ministrando, para dar um despertar. E Deus está nos agraciando. Quero que você levante suas mãos para cá, para estar apresentando mais e mais a vida dele, para Deus falar o nosso coração poderosamente. Pai, aqui está o teu filho, ó Pai, meu Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós agradecemos, ó Deus, pela oportunidade de o Senhor trazê-lo até aqui, para ministrar a tua santa palavra. Obrigado, Senhor, pelo cuidado desse ministério, o qual o Senhor tem, ó Pai, todos os dias. Meu Deus, aqui está o teu filho, fala o nosso coração, meu Deus, fala de maneira clara, precisa, fala aquilo que nós precisamos, ó Pai, e não aquilo que nós queremos. Nós te agradecemos pela vida do teu servo, do teu profeta, do teu ungido, do teu oráculo. Meu Deus, ó Pai, do teu representante. Fala conosco, em nome de Jesus. Você diz? Amém. Kalel Kedukori. Assalamu alaikum. Boa noite, igreja. Amém. Aleluias. E só está observando cada um de nós, está olhando, será que ele está falando em línguas que ele está falando? E só está saudando a igreja com o meu dialeto propal e algumas linguagens do mundo também, nesta noite. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, pela esse privilégio e oportunidade nesta noite para falar algo que está em teu coração, que é missões. Pai, falar conosco nesta noite. Desperta a sua igreja, Pai. Acorda a gente, Pai, para fazer o que está em teu coração. Usa-me nesta noite, Senhor, para falar com tua igreja. Que a tua palavra venha com simplicidade. Oh, Pai, glorifica teu Filho Jesus nesta noite, neste lugar. Que somente teu nome seja glorificado. Oh, Pai, que nenhum de nós sai da mesma forma que nós vemos nesta noite. Senhor, abençoe cada um. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Por favor, pode baixar um pouquinho essa música para mim. Só um pouco. Aleluias. Aleluias. Quero primeiro agradecer a Deus. Agradecer evangelista, meu amigo. Quando eu olho para o nome do pastor com o nome dele, mesmo sobrenome, só agora que eu vejo uma é Rodrigo, outra é o Gé. Vai aparecer e falar, esse aqui nome é mesmo. Muito obrigado, pastor missionária. Obrigado também a cada um que está aqui. Eu trago saudação para minha esposa e nós está aqui nesta noite por causa de outra coisa. Quando o meu amigo evangelista me ligou falar sobre essa reunião, pastor, falar uma coisa aqui, por causa de relacionamento com quem ele é. Eu aceito esse convite porque essa semana é semana muitas coisas que nós estamos preparando para o dia do evangelização global, que vai ser sábado, um monte de coisa, como mais se fala.
pessoas que não pode, que não posso dizer para ele não, e falar assim, muito, muito obrigado pela essa grande oportunidade para falar sobre o coração de Deus. Eu sou o pastor Abiola de Solarazak, eu sou da Nigéria. Pela graça de Deus, missionário mais do que agora 25 mais anos na obra de missões. Pela graça de Deus, conheci minha esposa no campo de missões. A gente casa em missões, vive nossa vida missões. Aleluias. Nós trabalhamos com um ministério que tem o seu sede lá em Nigéria, chamada Os Homens da Visão de Issachar. Lá em Nigéria tem trabalho em 26 países do mundo, pela graça de Deus. Nós vivemos missões. Por quê? Muitas pessoas falam, pastor, você ama a missão. Eu falo, não só amar missões, a nossa vida é missões. Aleluia. Antes de entrar na palavra de Deus, que Deus coloca no meu coração, eu quero deixar essa palavra, porque é lugar que eu tenho privilégio para falar sobre missões. Eu começar com essa palavra que nós temos um trabalho para fazer, um lugar para ir, é uma coroa para receber o veste. Que esse trabalho é trabalho de missões, ganhando alma para o reino de Deus. Este lugar é lá no céu, onde cada um de nós vai receber a nossa galardão. A minha oração sempre é que ninguém que está aqui nesta noite perdeu esse momento, que está perto do que a gente pensa. Aleluia. Nesta noite quero falar sobre esse tema, escolhido e enviado. Escolhido e enviado. Vamos abrir a nossa Bíblia para Lucas capítulo 10, a partir de versículo 1, 2 e 3. Lucas capítulo 10. Se nós achar esse escrito, vamos ler junto, igreja, nesta noite. Eu sei que nós temos traduzido diferente da Bíblia, mas ler só traduzir está falando a mesma coisa. Dr. Lucas capítulo 10, a partir de versículo 1, 2 e 3. Vamos ler junto, igreja. Depois disso, o Senhor escolheu outros 60 e os enviou de 2 em 2 para que fosse adiante dele a cada cidade e lugar onde ele havia de passar. Versículo 2: E disse: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peça ao Senhor de seara que manda trabalhadores para a sua seara. Versículo 3: Vão, eis que eu os envio como cordeiros para o meio de lobos. Vamos estar sentando nesta noite, mas como você está sentando, alguém que está próxima de você, eu quero que você disse para ele: você foi escolhido e enviado. Essa é uma identidade da igreja que está sendo perdida hoje. Muitos esquecem que eles foram escolhidos por Deus e enviados. Porque nós somos passageiros aqui na terra. Irmãos, independente de coisa que você está fazendo, vai chegar um dia que tudo vai terminar. Aleluias. Nós fomos escolhidos e enviados. Ninguém nasce como crente, sendo que seu pai são crente. Pelo que acontece lá no Jardim, tudo nós somos pecadores. Até dia que nós entregar nossa vida, sim, nós fomos escolhidos e enviados por Deus, mas até dia que você disse que Senhor Jesus,
Hoje eu quero que você seja meu Senhor e meu Salvador. Esse dia aqui, a sua jornada começa como missionário. Todos nós, você que está sentando, foi escolhido por Deus, não apenas escolhido, mas você foi enviado para as nações como missionário. Aleluias. Esse é aqui, lá no livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, vai dizer que você é sacerdote. Aleluias. Você foi escolhido para o próprio Deus. Você é sacerdote puro, santo, que pertence a Deus. Por isso que Deus escolheu você para anunciar. Aleluias. Para anunciar o que Ele fez para você, que Ele tirar você no escuridão para a maravilhosa luz dele. Todo o tempo, quando eu olho para esse escrito no 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, coisa que vem no meu coração aqui, começar aqui dizendo para nós que você foram escolhidos por próprio Deus que escolheu você. Não foi pastor Rogério que escolheu você. Se você está nesse ministério hoje, é Deus que escolheu você. Você está aqui pelo propósito de Deus. Ele foi escolhido você como sacerdote dele, não sacerdote dessa igreja, mas do reino dele. Aleluia. Ele nos escolheu porque nós pertencemos a ele, nós somos santos e puros por causa de o que Jesus fez lá no cruz do Calvário. Aleluia. Nós pertencemos a ele. Mas Ele nos escolheu para anunciar o Evangelho dele. Irmãos, Deus que nós escolheu, que nós enviar, dia nós vai dar conta para Ele. O evangelista mandar um vídeo de pregação muitos anos, e ele me convidou lá. Eu estava olhando para esse vídeo hoje. Muitas coisas veio na minha mente, pensando no reino de Deus, que um dia a gente vai chegar diante de Deus. Deus vai estar mostrando para nós, assim como Ele mostrar para mim. Então muitas coisas correndo na minha cabeça e falando, se foi coisa errada que eu fui fazendo esse dia, Ele gravou, vai estar lá. Até gerações vai ver para ver esse vídeo. Se a gente não está mais aqui, se eles não voltam ainda de 50 anos mais, se nós não estamos aqui, tem geração que vai estar vendo esse vídeo. Muitas coisas vêm na minha mente quando eu estava olhando esse vídeo. Na época eu não falava nada português, não falava bem português. Tem irmão que estava traduzindo para mim, eu estava falando em inglês, ele está traduzindo no português. Eu estou olhando para um monte de coisa nesse vídeo, hoje. Eu falar, Jesus, muito obrigado. As mensagens que eu pregar nesse dia, parece que foi agora, quando ele está assistindo, foi agora que está pregando. Irmãos, cada obra que nós fizemos aqui, nós vamos prestar conta. Aleluia, essa obra de Deus tem propósito, essa obra é tarefa que foi dada para a igreja. Nós somos pessoas que vai conseguir, que vai fazer essa tarefa. Essa tarefa não é impossível, é possível para fazer. Aleluia. Vamos voltar para nossa escrita nesta noite, que é nossa base, no Lucas capítulo 10. Sempre vai ter depois. No Lucas capítulo 10, no versículo 1, começar com a palavra depois disso. Jesus escolheu outros 60. Você lembra ele começar com 12? Depois de 12, acrescentar para 60. 60 continua acrescentando até chegar até a gente. Eu não sei que número hoje que já foi escolhido. Porque hoje Deus ainda está escolhendo mais.
escolheu esses 60. Depois de escolher esses 60 que ele fez, em 2 a 2, ele enviou. Em 2 a 2, ele enviou para ele ir diante dele em cada cidade, lugar onde ele havia de passar. Ainda tem lugar que Jesus quer passar. Ele não está aqui mais fisicamente, mas pelo Espírito ele está dentro de nós. Nós que vai levar ele para esses lugares, essas cidades. Ele quer passar nesse bairro. Essa igreja está aqui. Vocês são pessoas que vai levar Jesus para as nossas vizinhos nesse bairro. Ele escolheu você, enviar você para esse bairro, para Macaé, depois Macaé, Rio de Janeiro, para outras cidades para as nações, até confins da terra. Se você foi escolhido, e o que estou aqui hoje, se você falar comigo, pastor Abiola, um dia você vai estar no Brasil, vai estar falando português, você vai estar pregando, vai falar, você está mentindo, porque não tem nada, não tem visão para vir esse lado, não tem nada visões disso, não tem um planejamento para a vida, deixe de criança como ela, e tem sonho para ser contador, tem sonho, sou muito bom no ciência, excelente em tudo, mas as minhas visões é para ser contador. Até meu professor de agricultura, meu professor de biologia, tudo eles brigar comigo, porque ele fala, porque você quer ir para contador, você é muito boa na área de ciência, fica no ciência, você vai fazer. Não, desde de criança eu tenho sonho para ser contador. Foi até a universidade, formado na universidade, fazer tudo possível, até já está preparando para prova profissional na área de contador. Eu falei, agora, esse é o ponto que agora é tempo para fazer isso. Eu tenho sonho para dar dinheiro, para trabalho no chão, mas Deus me tirou para cantar alma para Ele. Eu nunca olho para trás. Eu agradecer a Deus todo dia. Porque se não obedecer esse mandamento, eu não vai estar aqui. Não vai conhecer. E evangelista Trigo, não vai conhecer ele, não conhece a esposa, não conhece o filho. Vai estar em Nigéria, numa local em Nigéria. Não vai saber nada sobre o pastor comissionário também. Coisa que eu está vendo hoje. Por mais que eu obedecer esse mandamento, eu estou levando Cristo a um lugar, cidades, comunidades, aldeias que ele havia passado, que ele não conseguiu passar, mas eu estou passando nesse local com ele. Aleluias. No versículo 2 é uma chamada. Ele diz que a seara é grande, mas trabalhadores são poucos. Irmãos, essa chamada até hoje é a mesma coisa. A seara é grande, trabalhadores são poucos. Ele não disse que cristãos são poucos. Nós temos muitos cristãos, mas poucos trabalhadores. E tem uma tradução que eu li que diz que obreiros são poucos. Nós temos muitos que estão indo para a igreja, mas não são obreiros. Não são trabalhadores no casa de Deus. Esse é o que Deus está dizendo, que trabalhadores são poucos. A seara é grande. Trabalhadores são poucos. Peça ao Senhor da seara para mandar trabalhadores para a sua seara. Eu sempre falo, não é que Deus não está ouvindo nossa oração para mandar trabalhadores, só que trabalhadores não estão prontos. Trabalhadores não querem fazer a rede do Senhor. E lembra quando eu comecei a falar que muitos de nós temos problema de identidade. Muitos de nós
não sabe quem são ele. Ele pensa que até muitos nós, o sistema do mundo já colocar a gente no ponto que você não tem nada para a obra de Deus. Eu falo com pessoas, se você me conhece, você me pergunta, quem sou você? Você não vai hoje, não porque eu sou pastor. Primeira coisa, eu sou cristão. Antes de qualquer profissão que Deus me deu, eu sou cristão. Mas se você encontrar cristãos na rua hoje e falar quem você é, eu sou engenheiro, eu sou contador, eu sou isso. Fala, você é primeiro filho de Deus. Cristão, outras coisas, é coisa que vai ficar aqui. É coisa que vai ficar aqui. Porque lá no céu, Deus não quer, sabe? Você pode ter a sua resume, tem tudo, já viajar tudo. Deus não quer. O que Deus quer é alma. Quantas almas? Quantas almas? Não é quantas casas, não é quantos carros, não é quantos lugares que você viaja. Quantas almas que você empatar aqui na terra? Aleluias. Outra coisa que eu vi aqui, ele disse, vão, que é ide, Deus que enviou como cordeiros no meio do lobos. Esse que nós somos, esse mundo que nós estamos, nós somos cordeiro de Deus. Jesus vem como cordeiro, nós somos cordeiro de Deus também. Quantos cordeiros de Deus que está pronto para morrer para o evangelho? Quanto que está pronto para entregar a sua vida por causa de evangelho? Irmãos, pela graça de Deus, sou missionário. Minha esposa já viaja a muitos lugares. Pela graça de Deus, porque forma de viagem, a gente já voa, se normal, tá? Qualquer forma que você pensa, com moto, madrugadas, já via, dormir em qualquer lugar que você pensa, dormir no chão, dormir em casa que não tem janela, nada, casa de bambu, dormir em muitos lugares por causa de missões, por causa de evangelho, tem que ser pregado. Sofri muito, comi qualquer coisa que você pensa, beber qualquer água, só para ouvir de Deus. Chegar nesses lugares, esse foi parte de coisa que levou a gente até aqui. A gente chegava aqui sem falar nada, sem entender nada. Oi, nós não entendemos. Bom dia, e vai estar olhando para você assim, que está falando. Mas hoje é diferente. Não só chegar com minha esposa, com barrigão, bebê está dentro. Foi no posto, não fala português, não fala nada, não sabe o que ele está falando. Foi no HPM, chegar no HPM, não entender nada. Começar procurando alguém que fala inglês. Mas aqui a gente está. Hoje, essa história é diferente. Só aqui no Brasil, se eu começar falando muitos lugares que a gente já entrou. Mês passado, ou esse mês, ou mês passado, eu estava lá no Bahia, indo na comunidade indígenas, só para pregar evangelho, nada. Não é para passear. Não é para passear, é evangelho que está me levando, nada mais. Aleluias. Irmãos, nós temos uma identidade, nós foi escolhido por Deus, nós foi enviado. E eu sempre falo com pessoas aqui, nós estou aqui, como a Bíblia colocar,
Nós somos cordeiro. O que cordeiro Jesus fez é que nós temos que estar fazendo. Porque mesmo Jesus disse lá no livro de João 17, 16, 18, disse assim, eles não são desse mundo, como eu também não sou. Nós não somos esse mundo. Eu vejo pessoa tentando, pensando que você vai ficar até a eternidade aqui. Não. Você está passando, passageiro. Você está passando. Se nós não morrer, um dia Deus vai vir para buscar a gente. Ele disse, assim como o Senhor me enviou ao mundo, eu estou enviando eles para o mundo também. Nós fomos enviados. Mas você pode dizer, nós estamos no meio do lobo. Mas Jesus faz uma grande oração para nós. Lá no versículo 15, de mesmo João 17, disse assim, não estou pedindo que o Senhor os tirar do mundo, mas que o Senhor os protege do maligno. Aleluia. Você sabe, tem algumas escritos que você lê, dá você coragem. Esses são alguns escritos que eu não tenho medo de entrar em qualquer lugar. Não tenho medo. Foi no Índio, alguns anos atrás, foi a primeira vez. Não conhece nenhum lugar no Brasil. Foi até perto da Paraguai. Foi no Índio terreno. Ficar lá quase 2 semanas, eu não lembro. A gente foi no quase 9 aldeias. No madrugada, não está no mata, dentro do mata, não conhece, não tem GPS, nada. Só está rindo, fazendo a obra. Por quê? Deus vai nos proteger. Qualquer maligno, Deus protege. Irmãos, você pode estar me escutando nesta noite dizendo, mas eu não fui escolhido, eu não fui enviado. Ouça aqui, Jesus disse lá no livro de João 20, 21. João 20, 21, Jesus disse assim, que a paz esteja convosco. No início disse, então Jesus disse de novo, que a paz esteja convosco, assim como meu Pai me enviou, eu também enviou vocês. Eu quero que você notar essa palavra, vocês. A Bíblia não disse enviou evangelista, enviou pastor, missionário, presbítero. Vocês. Deus enviou você que está me escutando nesta noite. Você foi escolhido por Deus. No Mateus 28, 19, disse que ide, portanto, faz discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é claro que nós foi enviado, escolhido, enviado para todas as nações. Não só esse banho. A sua comércio pode ser esse banho, que é só Jerusalém, mas até confins da terra. Você pode começar, como eu começar lá, eu sempre falo, a missões começar em sua casa, missão começar onde você está trabalhando agora. Você é missionário que Deus enviou para esse local. Esse local é lugar de preparação para você. Se você está pronto, quando você está fiel em sua Jerusalém, Ele envia para você para Samaria, Judeia, até confins da terra. Mas muitos ainda não começaram trabalho no seu Jerusalém. Aleluias. Irmãos, Deus que nós escolheu, que nos enviou, não só pegar a gente, escolher sem dar a gente o que nós precisamos. Ele enche a gente com a sua espírito. No mesmo livro de João 20, 22, Jesus sopra sobre ele e disse para ele, recebe o Espírito Santo.
Se você volta para o livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, mesma coisa acontecer. Espírito Santo foi liberado para nós. E eu sempre costumo dizer que você foi escolhido, você foi enviado cheio do Espírito. Você foi enviado, você carregar poder dentro de você. Para que você faz o que os tecnólogos vai dizer hoje, download sobre as nações. Bom, mas muitos crentes estão cheios, não estão fazendo download. Esses são aqui, o sistema dele. Quando sua celular está cheio, o que ia acontecer? Travar. Você está vendo muitos crentes hoje, está travado. Porque está cheio. Não está fazendo download para nada. Nós temos que fazer ID do Senhor. Muitos anos atrás, nós fomos num campo de missões. Um irmão que, junto com a gente, pela primeira vez, visitando o campo de missões, nós está fazendo culto livre. Muita gente fazer apelo de pessoas aqui quero receber orações. Quase todo mundo quer receber orações. Já está 10 horas, 11 horas, a pessoa está cheia. Olha, eu sozinho, se eu começar orando para todas essas pessoas, até 2 dias, vai continuar orando. Só eu chamou os irmãos, por favor, vem ajuda, começar orando para o povo. Liberar eles, começar orando. Pela primeira vez, esse irmão botar a mão na cabeça de uma menina também. Quando ela faz assim na cabeça dela, a menina caiu, começar manifestando. E eu vejo no olho dessa nossa irmã, ela toma susto. Quando a gente chegar em casa, no madrugada, ela fala, pastor, eu não acredito, Deus me usou também. Assim. Pela primeira vez, eu olho para ela e falo, porque você está sentando na igreja, na cidade, você não sabe o poder que está dentro de você. Você sabe, depois esse movimento, ela tem ousadia para orar para a pessoa. Ela quer ir para campo de missão mais. Porque ela vê, tem muito que está sentando dentro da igreja, não está fazendo o ID do Senhor. Esses são que você pensa que Deus não está usando você. Nós temos que sair. É tempo para a igreja sair para a rua. Vamos ir, vamos levar o poder de Jesus para ruas. E nós está no dia que Joel disse no Joel 12 que Deus está derramando o seu Espírito sobre a igreja. Mas não é dentro da nossa 4 paredes que esse poder vai ser usado, é fora. Que você chegar na rua, não pode, chamada, como lá no livro de João, chamada livro de Atos do Apóstolo, famoso, bom, mas tem homem que está com problema. Quando João Pedro chegar, ele fala, em nome de Jesus, levanta. Esse é o tempo que a igreja está chegando. Que nós vai estar vendo milagres nas nossas ruas. Irmãos, não é pastor que Deus vai estar usando. Não é missionários, não é presbítero. É cada um de nós que ser chamado pelo nome dele. Aleluias. Atos capítulo 1, versículo 8, que fala, quando desceu o Espírito sobre ele, ele disse, você será a minha testemunha. E fala, muitos querem poder, mas não quero fazer isso. Você quer ver milagre. E eu falo com pessoa com toda ousadia. Maior milagre em toda a minha vida de ministério aconteceu no campo de missões ou no culto de missões. Não é culto de cura. Foi ano passado. Estava lá, em culto de missão, lá no campus. A mulher que vem na igreja com boleto a andar. Não é culto de cura. Não é culto de libertações. Missões. Já
havendo missões aqui no Brasil, não é fora. Esse foi segunda, que a mulher com esse boleto andar aqui em Macaé, uma aqui em Macaé, outro no campus. No Cabo Frio também já vê milagre, culto de missões, não é culto de cura. Você quer ver poder de Deus, vai fazer ID do Senhor. E lembra muitos anos atrás, também lá em nosso país, estava fazendo evangelismo. Chegar numa aldeia, né? Nós fomos numa aldeia. Chegar para conversar com uma menina sobre Jesus. Ela olha para a gente assim e fala, pastor, não porque eu não quero ouvir vocês. Eu era da igreja, mas cadê Deus? A minha mãe está lá, morrendo, está dentro, passando. Cadê Deus? Você sabe, esse foi desafio para a gente. Eu falar, cadê ela? Ele falou, ela está dentro. Vamos, posso entrar? Ela fala assim. A gente pode fazer oração para ela. Ela fala assim, está tudo bem, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, essa é sua filha. Derrama sobre ela agora cura. Seja curado, mulher, em nome de Jesus. Amém. Acabou. Não orando, fazendo língua, nada. Simples assim. A gente ainda não sai. A mulher levantar. Ela olha assim. A menina, ela fala, pastor, eu quero aceitar Cristo de eu falo, por que você pode fazer isso mesmo por mais, porque não acontecer? A sua incredulidade em Deus. Você não tem fé. Irmãos, tem um monte de coisa para falar. Mas eu quero tentar concluir por causa de tempo. Tudo que nós estamos falando nesta noite, irmãos, eu venho para despertar nós para fazer missões. Cidade de Macaé, para mim, sim, nós temos muitas igrejas, mas é cidade não ainda alcançada o evangelho. Você pode não concordar comigo, por causa de igreja que você está vendo. E não tem problema de muitas igrejas estar abertas. Não tem problema. Algumas igrejas estão cheias, lotadas. Mas nós ainda não alcançamos Macaé. Porque nossa igreja só está lotada por membros, não é discípulos. Não é discípulos. Que só discípulos que vai fazer ID do Senhor. Os membros podem trocar a igreja qualquer tempo. Eu, pela graça de Deus, eu tenho convite quase todas semana para pregar uma igreja. Eu mesmo que hoje eu tenho convite para outra igreja hoje. Falar não. Esse aqui eu aceito também. Eu aceito por causa de relacionamento. Porque para mim eu não quero sair. Essa semana só está orando a Deus pelo movimento de sábado, porque eu quero algo diferente nessa cidade no sábado. Eu quero que Deus desça no sábado para essa cidade. Que precisa, Macaé precisa evangelho. Aleluias. Irmãos, nós precisamos fazer ID do Senhor. É agora, não é amanhã. Aí eu colocar aqui, não é o que eu posso, ou nós fazemos, mas dever que nós precisamos fazer. É dever. Não, pastor Ugero, o que nós podemos, não, é dever. Você sabe, dever é diferente de o que nós podemos fazer. Quando você colocar coisa como dever, quando você acordar de manhã, as suas deveres são tomar banho, escova de dente, trocar roupa.
Será que você precisa, pastor, para vir em sua casa, para falar com você? Você tem que tomar banho hoje, você tem que... Não precisa, é dever. Tem que ser como nós estamos fazendo isso. Nós temos que fazer missões assim. É dever para nós. Não é o que nós podemos, ou como nós podemos. É dever que nós temos que fazer. Tem que alcançar as nações. É dever que nós temos que engajar. E eu colocar aqui que devemos envolver com propósito de Deus com intencionalmente. Com intencionalmente. Aleluias. Porque Deus tem que receber glória entre todas as nações. E eu não gosto de falar sobre estatística. Mas até nosso dia, com todas as igrejas, toda a tecnologia que nós temos, ainda metade do mundo não foram alcançados por evangelho. Que quebrar meu coração, que tem pessoa que pela primeira vez nunca ouvi falar sobre Jesus. Irmãos, você pode pensar, tá lá na África, Ásia, aqui no Brasil tem. Sim, concordo com você, evangelista, aqui em Macaé tem. Se nós faz pesquisa de pessoas em Macaé, tem pessoa que vai falar com você que nunca ouviu sobre Jesus. A gente foi, 2 anos atrás, numa aldeia, lá em Paraty, em Índio Guarani. Nós fomos, em dezembro, com a equipe, foi lá, chegar lá, nós usar a camisa, colocar o nome do esse aldeia, colocar Jesus, colocar corações. O jovem conseguiu ler nome da comunidade, entender corações, mas está me perguntando, Jesus, tem isso? Aqui no Brasil, eu tenho vídeo dessa comunidade, e eu pregar, chamou pessoa para entregar a vida para Cristo. A pessoa não entender isso. O cacique de comunidade fala, pastor, eles não vão entender. Fala, quem quer receber orações? Por quê? Os outros religiosos, eu não quero chamar o nome deles, você sabe, já invejar essas comunidades. Eles têm presença dentro dessa comunidade. Ele levar esse povo para a cidade para participar na conferência deles. E encontrar uma menina que vem de Argentina como missionário nesse outro religioso. Você sabe o que ela falar comigo? Ela falar, nós está levando a luz para a comunidade indígena. Eu falar, que bom, a mais verdadeira luz é Jesus Cristo. Ela olha para mim assim e fala assim, mas eu quero dizer para a igreja, esse povo já foi em março nesse religioso. A minha preocupação quando nós estávamos votando, olhando na estrada, ver igrejas grandes, catedras, mas essa comunidade que está perto, ainda não chegar evangelho. Eu estou orando a Deus, deu-me recurso para só ir lá para despertar essas igrejas que estão mais perto para fazer essa obra. Me ajuda, Senhor. Que não está sentando, fazendo campanha de roubar. Tudo que nós está fazendo é para si mesmo. Ninguém está fazendo coisa para glorificar o nome de Jesus. Deus tem misericórdia de mim. Tem algumas convites que eu não quero aceitar mais. Não quero aceitar. Se você me chamou, vamos ir para a rua para evangelizar. Essa é minha alegria do que vamos ir para a igreja para falar com um crente que já está recebendo palavra há muitos anos.
A pessoa fala, minha agenda está aberta. Eu não quero isso. Se a sua agenda está aberta, vem, vamos ir para a Central. Lá no Caçadão. Se sua agenda está aberta, vamos ir para ponto de ônibus, vamos estar evangelizando. Mas a agenda aberta é porque você quer que eu trazer você para a minha igreja, para a nossa igreja, para você pregar para o povo que já conhece a palavra. Que ainda tem povo que pela primeira vez nunca ouvi. Não está falando de segunda volta de Cristo. Tem pessoa que não sabe nada sobre primeira vindo dele como filho de Maria, nascido. Algumas comunidades não sabem isso. Mas você sabe tudo. Tem pessoa que sabe tudo, história sobre o que está acontecendo. Não está no fim de dia. Vou falar, graças a Deus, está escrito. Não precisa esses vídeos. Que precisa que esses vídeos que está espalhando sobre segunda volta de Cristo é para despertar a igreja para fazer a obra. É para nós fazer isso. Porque se Jesus voltar hoje, irmão, vamos falar a verdade. Deus não vai ficar muito feliz. Porque a metade vai perder. Irmãos, esse perdeu que nós estamos falando não é de 2 meses, 3 meses, 10 anos, 20 anos. Eternidade. Eternidade. Não tem fim. Ainda a igreja não entender essa área. O que custa Jesus para alma, muitos não entendem. Esses são que nós estamos sentando. E fala, irmãos, você pode receber tudo milagre. Mas se você perder sua alma, melhor que você não receber milagre. E eu falo assim, pode estar errado. Melhor que alguém morrer de qualquer forma de doença e estar com Cristo, do que você morrer curado, mas não estar com Cristo. Irmão, nós temos que fazer missões intencionalmente. Vamos rapidamente, eu só vai falar esses pontos, porque é muito importante. Quando nós falamos sobre missões, muitos confundem missões para outras coisas. Algumas pessoas pensam que quando você levar cesta básica, levar coisa para a pessoa, você está fazendo missões. Graças a Deus, pela essa obra, faz parte, mas não é missões. Até que você levar Cristo para a pessoa. Esse é missões. Levando evangelho não é comida. Porque evangelho que salva não é comida, não é cesta básica que salva. É boa, é estratégica, eu gosto. Mas vamos levar Cristo para esses povos. É muito importante para nós aprender sobre povo não alcançado por evangelho. E eu colocar aqui, vamos aprender sobre grupo do povo não alcançado em nações. Você pode começar fazendo pesquisa. Eu fiz essa pesquisa quando eu chegar aqui sobre o Brasil, porque eu fui desafiado por um missionário que não sabe o nome dele, não, ainda porque não fala na época, não fala português. Eu quero conhecer ele. Agora aqui está falando para explicar por ele, porque ele não conseguiu explicar. Mas ele me desafia, falar, você está vendo, nós estamos mandando missionário para a África, você está vendo aqui, o que você quer fazer aqui? Eu quero ver ele, quero levar ele para esses locais que já foi. Para ele sabe que tem grande trabalho aqui. Ele me desafia, eu fui fazer pesquisa, no meu pesquisa, eu encontrar um documento que está me ajudando até hoje, sobre 8 segmentos que não foi alcançado por evangelho aqui no Brasil. É pela graça de Deus, eu já tenho encontro com 4. Povos ciganos, quilombola comunidade, nós temos índios, ribeirinhos, nós temos Satão, em Bahia, todos esses locais. Tem um monte. Eu não quero falar sobre esses locais, esse grupo do povo que está falando. Não é
2, 5 pessoas. Nós estamos falando de milhares de pessoas. Por exemplo, comunidade quilombola, aqui no Brasil, muitos não têm presença de igreja evangélica. Muitos ciganos é outro lado. Ribeirinhos, os índios. Todas essas pessoas precisam, até o surdo, eles precisam de Jesus. Se nós temos grande trabalho, você pode fazer pesquisa sobre esses povos. Deus pode estar falando com o teu coração para alcançar algumas desses povos. Como Deus está colocando no meu coração. E eu quero chegar mais índios. Índios é Guarajá. E esse nome está no meu coração. Não é Guarani. Não é Guarani. Eu já fui no Guarani. É Guarajá, algumas coisas assim. É uma tribo que eu estou orando por. Eu faço pesquisa sobre eles. Tem tudo informações sobre eles. Alguns meses atrás, eu entendi que aqui no Macaé tem quilombola comunidade. Lá no Serra, eu ainda está fazendo pesquisa para saber onde é. Tem um monte de trabalho para fazer. Você pode fazer isso, aprender sobre esses povos. Você pode não ir até ele, mas você pode fazer outra coisa, que é segunda, orar. Escolher nações ou grupo de pessoas que você faz pesquisa adequadamente é fazer oração regularmente para eles. Está vendo tudo essas bandeiras aqui. Eu lembro, foi tempo que lá em Nigéria nós estávamos orando. Quando o evangelista hoje estava botando a mão. Esse me lembra na época que a gente está orando 24 horas para as nações, chamando esse Arábia Saudita, que é fechado para o evangelho. O evangelho vai chegar, pegando tudo esses. Hoje, Deus está. Eu já vi Deus dar resposta para essas orações. Você pode fazer mesmo. Europa está morrendo agora. A igreja está sendo fechada para bar lá no Europa. E tem algumas irmãos que falam só para cultuar, eles têm que viajar. Não tem igreja mais. E eu estou orando que esse não chegar no Brasil um dia também. Que a igreja está dormindo. Esse aqui coçar isso. Quando a igreja dormir, o inimigo vem. Isso é muito importante. Terceira coisa, você pode fazer IG. Ah, pastor, eu estou trabalhando. Não está falando para você não trabalhar. Mas você tem tempo de folga. Planejar. Visitar um campo de missões. Você não visitar, vai. Eu tenho um amigo, pastor aqui em Macaé, que ele foi. Eu estava falando sobre Paraty. Ele foi no Paraty para passear. Só que Deus tem maneira, né? Trabalho. Ele foi lá só para passear, fazer tudo. Ele encontrar uma menina que é índio, levar eles para a comunidade. Eles veem desafio, vêm para Macaé conversar comigo, a gente planejar. Foi lá. Missões foi feito. Você também pode planejar, pastor. Esse vai ser meu tempo de folga no trabalho. Eu quero fazer missões. Vamos ir para uma comunidade. 1, 2, 3 dias. Faz sua parte. Porque eu entender assim que não é tudo nós. Vai no campus. Mas nós podemos visitar o campo de missões. Nós podemos fazer IG até nossa cidade também. É muito importante para nós ter um compromisso com esse. Você pode fazer viagem missionário, visitar missionário que está no campus. Você também pode ajudar em enviar. Como? Faz parceiro. Eu estou aqui quase 10 anos. Nunca, como Deus está colocando no meu coração esse ano.
nunca tentar para levantar ajuda para nossa campo de missões. Mas Deus colocar esse início desse ano um monte de coisa. Uma dessas coisas é levantar projeto África. Que mês que vem, Deus permitir, vai estar compartilhando algumas nossas obras lá em África. Nós temos outro local, mais África. E eu tenho um projeto que estou orando sobre isso, antes de lançar, sobre África. Quero pessoa que vai estar parceirando com a gente para ajudar missionários lá. Pela graça de Deus, Deus está fazendo esses 10 anos. E eu estava compartilhando numa igreja, 2020, e eu estava em Nigéria, visitar algumas nossas campos de missões. Foi uma nossa campo de missão que foi o último, antes de ver no Brasil. A água que foi dando para esse café. Essa comunidade não tem boa água. Se ele mostrar onde ele tirar essa água, você não vai querer beber. Por mais ele apresentar essa água como alegria para mim, você pode perguntar a ele, é café? Oh, que isso? Água. Ele fala, aqui é água. Você receber, beber. E eu bebi essa água. Nada aconteceu comigo. Entrar no meu estômago, nada. Não senti nada até hoje. Não morrer, já bebi água que não é pura como esse. Mas nada aconteceu. O mais que chamou muito a atenção de mim, eu fui levado, porque essa comunidade, no tempo que não está chovendo, tudo seco, é difícil para ter água. É uma campo de missões que eu ficou 2, 3 dias sem tomar banho. Porque não tem água. Se você tem que, pouco água, você tem que, para ter que beber. Se ficar assim, excitar, eu preparar até fazer vídeo, fazer tudo, para chegar aqui no Brasil, para mobilizar a igreja aqui. Mas você sabe, tudo foi fechado, foi Covid. Chegar aqui, todo mundo está com medo. Falar, a igreja também está fechada, não consegui fazer nada. Eu estou muito preocupado com isso. Porque para mim, eu falar, vou chegar no Brasil, vou mobilizar brasileiros, igreja, nós vai colocar posto de água nessa comunidade. Só que Deus tem outro plano. Tudo foi fechado. Depois, 2020, 2021, eu não consegui fazer nada, porque pessoas começaram recuperando. 2022, 23, 24, ano passado. Eu só estou em casa. Conheci uma mulher, não é desse país, lá no estacionador. Ela pegou meu número, a pessoa falou, missionária, a Biola, assim, assim. Pegou o número, nós começamos conversando. Ela é nigeriana também. Conversando, falando sobre missões. Colocar esse assunto. Ela falou, depois ela me ligou, ela falou, pastor, nós podemos colocar esse posto lá para essa comunidade. Falar, tudo bem, esse aqui, eu não quero nada de você, não manda nada de dinheiro para mim. Aqui é o número do pastor missionário que está lá. Entrar em contato. Hoje, pela graça de Deus, nós já colocamos esse poço de água lá nessa comunidade. Por causa de essa água, Evangelho de Cristo está voando nessa comunidade. Agora, outras comunidades estão chamando a gente, vem fazer posto de água para a gente também. Mas se não tem força, o missionário fala, essa é a oração que Deus ouviu. Vamos orando para Deus levantar. Ele manda alguns vídeos para mim. Nós estamos numa igreja lindo assim. Ele está debaixo de árvore. Está chegando chuva. Todo domingo ele está debaixo da árvore, adorando a Deus. Um monte de gente. Ele fala, pastor, nós queremos fazer uma coisa temporária para essa chuva. Fala, vamos orar. E não tem esse dinheiro. Mas vamos orar. Deus vai prover. So, nós podemos fazer isso. Enviou. Nós podemos também acolher
as missionários. É uma coisa que eu gosto muito. E eu sou missionário também. Mas quando eu vejo alguém que é missionário, chegar na cidade ou algumas comunidades, eu quero, de qualquer forma, para ajudar. Eu lembro na época que nós está lá, a minha esposa dá salário. Ela que estava trabalhando até hoje, e não trabalhar em nenhum lugar. Ela dá salário dela de um mês para um missionário. Que Deus falar com a gente para abençoar esse missionário. Nós somos missionários também. Mas enviar esse dinheiro para ele, ele ficou muito feliz. Mas ele não sabe que a gente não tem o que para viver mês que nós está entrando. Porque só esse salário. Bom, mas você sabe, Deus proverá. Foi mês que nós está tudo salário. Que Deus, providência de Deus é maior nesse mês do que tudo outro mês. Eu sempre falo, você não está vivendo pelo salário. É Deus. Se você olha para o que você gasta ou investir no mês, você vai saber que não é só salário que está que tá ajudando. É Deus. É Deus. Não é salário. Você pode acolher, você pode mobilizar também. Irmãos, se alguém pode abrir, eu quero fechar com esses escritos. Abrir Atos do Apóstolo, capítulo 29. Atos dos Apóstolos, capítulo 29. Você pode ler se você achar Atos do Apóstolo 29. Você achar e ver todo mundo está abrindo. Não tem Atos 29. Por que não tem? Nós somos Atos 29. Porque vai estar escrito que evangelista Rodrigo, ele foi no Bahia alcançar o povo lá, ou foi curado os aleijados. Porque livro de Atos do Apóstolo é Atos deles. Se você ler o último versículo, no 28, que foi escrito, você vai ver que continuidade somos nós. Isso aqui vai ser escrito de você. A missão de Deus é nossas comissões. Que vai ser escrito. Uma grande missionária disse que você pode fazer ide ou enviar ou desobedecer. O que você está escolhendo está na sua mão. Vamos ficar de pé. Irmãos, nós somos escolhidos, enviados para alcançar esse mundo. Mas eu quero falar uma coisa nesta noite, que nós não vai alcançar o mundo dentro dos quatro paredes da nossa igreja ou atrás desse púlpito, mas fora lá. Você vê o número que está na igreja nesta noite. Se nós sai daqui, ir para a rua, trazer mais cada um de nós. Próxima semana, esse mais um, trazer mais um. Irmão, em um mês, nós não vai ter espaço aqui mais. Um mês nós não vai ter. Esses aqui eu falo que nós não temos trabalhadores para o reino. Algumas nós até hoje, é fácil para nossos amigos mandar convite para a fiesta para a gente. A gente vai honrar esse convite. Mas manda convite para eles, para a igreja. Nós não faz, algumas nós não faz isso. Não faz isso. Se você olha para mim, status, esse
culto agora está lá. Para convidar a pessoa, e manda para algumas pessoas. A pessoa viu. Tem pessoa que fala, pastor, você vai estar pregando hoje lá no Lagomar, assim, assim. Eu falo assim. Se você puder, vem, vamos cultuar junto. Irmãos, esse não custa a gente nada. Quando eu olho para os apóstolos, eu falo sempre, quando nós chegar lá no céu, eu quero conversar com o apóstolo Paulo, como ele conseguiu andar todos esses locais sem avião. Nós hoje temos avião. Nós temos esse aparelho em nossa mão, celular. Você não precisa, você pode estar dentro da sua sala, chegando no Europa, e já evangelizar, ganhando alma através do celular, sem sair de Macaé. Eu estou trabalhando com um irmão lá em Moçambique agora, e ele está pronto para entregar a vida para Cristo. Eu nunca fui no Moçambique, mas através disso. Algumas nós temos isso, nós não estamos fazendo. Eu falo, se só botar, se você não quer pregar, só botar escrito. Só botar escrito em sua status, em suas páginas, para a pessoa saber que você é crente. Muitos de nós estão na praia. Esse que nós estamos mostrando. Está na praia. E muito bom, graças a Deus. Alguém me vê que eu colocar estátua, pastor, vê estátua do Cristo Redentor, lá em Rio. Falar, que esse tem que, eu falar, por favor, volta a ler que eu colocar lá. Não, esse estátua que eu estou lá, a gente foi lá para evangelizar. Até louvar lá, evangelizar muitas pessoas lá. Nós, por causa de estátua que eu fui lá. Eu fui para propósito, porque lá tem todas as nações. Eu quero voltar lá para fazer evangelismo lá. Tem alemão, tem nigeriano, tem tudo lá, toda nação está indo lá. É uma grande estratégia que eu estou pensando. É local, multidão de pessoas. Todo dia. É local para evangelizar. Então esse pastor eu quero colocar e falar, pode voltar para a lei. E nós somos pessoas assim, se eu sou. Você vai ver um monte, vai no 1000 páginas de Facebook, qualquer um. A única coisa que você vai ver é evangelho. Você está celebrando o 1000 aniversário, vai colocar escrito. Se é 1000 filhos, vai colocar escrito, você pode entrar. Se é foto de alguns locais, vai colocar escrito também. Que não só para mostrar. Porque eu entender no Face, pessoa quer ver foto. Esse aqui chamou muito a atenção. Só bom mais usar foto para atrair ele, botar escrito que vai. Assim. So, por favor, vamos aproveitar essas coisas para evangelizar. Vamos orar nesta noite. Eu sei que Deus já falar com nossos corações. Nós não temos tempo, mas eu quero que você fale com Deus. Se você ainda não sabia que você foi escolhido, você foi enviado nesta noite, Deus já falar com teu coração que você é muito especial, você foi escolhido por Ele, você foi enviado. Mas ainda você não sabe que propósito que Deus está dando você, que é parte que você quer fazer. Começar pedindo a Deus nesta noite, Pai, mostra para mim, fala comigo, Senhor, mostra para mim onde você quer que eu trabalhar. Oh, nós não temos tempo, irmãos. Pedir a Deus para revelar. Você não está aqui nessa igreja por qualquer coisa. Deus enviar você aqui para fazer parte desse ministério, para fazer o que Deus quer fazer nesse banho através da sua vida. Oh, começar falando com Deus nesta noite. Mostra para mim o que é meu propósito aqui, o que eu tenho que fazer. Algumas noites Deus vai estar enviando, incomodando você no madrugada para orar, para missionários, para campo de missões. Algumas noites é voz de Deus, algumas é a pé dele, algumas nós, oh, aleluia. Algumas nós somos corpo dele.
Algumas nós só olho dele. Para olhar para a multidão, tem compaixão para eles. Irmãos, tem parte para você faz em missões. E muitas vezes as pessoas falam, missões ser feito com a mão que dá, com os pés que ir. Bom, mas hoje eu falo que é mais do que isso. Cada um tem parte. Se você ainda falar, eu sou idoso, você pode estar intercedendo, orando. Se você não tem força mais por causa de saúde, para viajar longe, você pode estar apoiando. Algumas nós, Deus levar você no lugar que você está trabalhando hoje, para ganhar esse dinheiro, para investir em missões. Fala com Deus nesta noite. Fala com Deus. Isaías ouvi, lá no livro de Isaías capítulo 6, ouvi Deus dizendo que e por nós, que nós enviar. Isaías disse, eis-me aqui, Senhor, me enviarei. Nesta noite, se alguém que está dizendo para Deus, eis-me aqui, Senhor, me envia. Oh, me enviar para essa cidade de Macaé. Me enviar para essa cidade, Pai. Oh, fala com Deus nesta noite. Fala com Deus nesta noite. Fala com Deus. Algumas nós, você pode estar no ministério de louvor. Deus pode usar o seu louvor para as nações. Para as nações. As nações vão ouvir sua voz. Você pode dizer, pastor, bom, mas eu sou porteiro no lugar que eu trabalho. Sim, Deus enviar você lá como missionário que vai estar recebendo pessoas para essa empresa. Bom, mas primeira coisa é para entregar Jesus para ele, como ele está entrando. Fala com Deus nesta noite. Tudo nós tem. Irmãos, eu sempre falo com pessoas aqui, não é tudo que vai ficar atrás desse púlpito. Mas a sua púlpito está onde você está trabalhando. Onde você está é o púlpito que Deus dá a você. Muitas vezes eu vejo pessoas falar, pastor, não me dá oportunidade para falar. Esses aqui estou com raiva. A oportunidade está aberta fora lá. Vou falar. Igreja é lugar de treinamento. Você tem que mostrar o que você aprender aqui fora. Seja praticante da palavra, não só ouvinte. Oh, Pai, muito obrigado. Obrigado, Espírito Santo de Deus, pela Tua palavra. Obrigado por maneira que o Senhor vem para falar com nosso coração nesta noite, Pai. Pai, nos ajuda, Pai. Cada vida que está aqui nesta noite. Eu acredita, Pai, como eu conhece meu nome, que cada um tem a área que o Senhor está chamando. Pai, se tem alguém nesta noite que não entender chamada, que não entender que foi escolhido, enviado, Pai, mostra, revela para eles, em nome de Jesus. Ajuda algumas também que estão com medo nesta noite, para fazer isso, dá força, Pai, dá força, dá ousadia, em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus se derrama sobre eles. Vem de novo, Pai, derrama teu Espírito, Pai. Libra suta lebra ya andelege de bosia. Já libra suca ya hanta libra cosita libra ya handa ligaraba. Je libra escuta lebra cosia handelege de bos. Usa a voz deles, Pai. Oh, usa a voz deles, Pai. Que essas vozes sejam ouvidas, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Nós te tornamos toda a glória por teu nome. Continua a abençoar essa igreja. Abençoa teus servos aqui. Encorajar eles cada dia. Dá força, Pai. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus nós oremos. Amém. Amém. Oh, aleluia. Amado, você só vai entender isso na eternidade, quando você vê que Deus nos proporcionou esse momento, trazendo um missionário aqui. Muitos não vão compreender que essa igreja, ela não é igreja de entretenimento, ela não é igreja de oba-oba. Não é uma igreja que Deus nos chamou para fazer aquilo que todo mundo está fazendo ou
Nós sabemos que nós fomos chamados, irmão, para despertar homens e mulheres, para desejar ver as nações prostradas aos pés de Jesus. E tudo que o missionário falou aqui é o que queima o nosso coração. Quando nós clamamos, pedindo, Senhor, traz obreiros, traz homens e mulheres para que possam viver, Senhor, aquilo que nós temos orado ao Senhor. Macaé precisa compreender o Evangelho de Cristo. Nós olhamos e percebemos que se Deus realmente enviar Jesus Cristo novamente para buscar a sua igreja, muitos vão questionar, por que não? Porque eu não fui? Porque a verdadeira igreja de Cristo é aquela que vive missões aqui na terra, irmão. Quando nós olhamos Paulo dizer, se vocês não têm o Espírito, você não é de Cristo. Ah, eu tenho o Espírito Santo. E por que você não está vivendo missões? Se o Espírito Santo habita em você, significa que ele confiou você para fazer a obra que ele começou aqui na terra. Que Deus abençoe poderosamente a vida do missionário. Deus tem levantado para despertar a igreja de Cristo. Tem muitas pessoas que têm coragem de botar na academia correndo, malhando. Mas quando fala a respeito de Cristo, eu não sei. É porque você não entendeu o propósito da igreja aqui. Vocês são a luz do mundo, o sal da terra. Senhor, eu te agradeço por esse momento, por cada vida, por cada alma presente, aqueles que assistiram pelas redes sociais, pelo Facebook.